Então, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Amém. Fica ligado, viu? Senão eu vou fazer igual a apóstola, eu vou falar teu nome, viu? Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu apóstolo, pela vida da minha pastora, dos meus pastores, que nem me empurraram essa votação aí, amém. Mas amém. Culto de família, né? Hoje é culto de família. E aqui tem família no altar. Aqui tem família no altar. Aqui tem família bem posicionada em Deus. Aqui tem família bem posicionada em Deus. E aonde falta ajuste, está completando, né, pastor Joel? Né, líder de casais? Os casais aqui, ó, são bem alinhados no propósito do Senhor. Somos bem ensinados, bem direcionados. Porque se a tua casa não está bem, se a tua família não está bem, nada vai fluir. E eu queria dar um breve testemunho até de quando eu cheguei aqui. Eu cheguei onde eu e meu esposo, né, como um casal, a gente estava bem. Como família, ainda precisava de ajuste. Como um casal, a gente estava ótimo. Porque o casal, ele pula e burla alguns processos. Como família, não se burla princípios e valores. E foi necessário voltar. E eu tive que voltar e refazer algumas coisas onde doeu, onde sofri, onde machucou, mas onde eu venci. E eu agradeço a Deus, ao meu apóstolo e à minha pastora, onde não desiste um só segundo. Até quando você desiste, eles não desistem de você. Agora, o apostólico é muito poderoso. E um homem de Deus e uma mulher de Deus bem posicionada é mais ainda. E eles conseguem, em Deus, ver em você aquilo que nem você imagina. Então, só se permita estar bem posicionado em Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Números 12. Hoje eu passei o dia inteiro relutando se era essa palavra, se era essa palavra. E tem um desafio do devocional em grupo das mulheres. E a presbítera Wilma postou um áudio lá que eu falei, eita Deus, testificou tudo. Agora não tem mais como voltar atrás. Deus usou ela assim poderosamente. Você, mulher, que não está ouvindo o áudio, é muito importante, é muito precioso. Tem importância aquilo que está sendo ministrado, porque eu sou ministrada todos os dias. Amém? Números 12. E falaram Miriam e Araão contra Moisés, por causa da mulher Euxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Euxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não, falou também por nós. E o Senhor viu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saís da tenda da congregação. E saíram eles da tenda. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Chamou Araão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profetas, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, não por sonhos, não por figuras, não por sonhos, não por visões.
ele fala pessoalmente. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. A ira de quem? E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que cures. E o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés: seu pai cuspirá em seu rosto? Não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolheram. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Amém? No capítulo anterior, aqui são 3 irmãos, né? Miriam, Moisés e Arão. Moisés era o caçula. Miriam e Arão eram os mais velhos. Inclusive, foram aqueles que cuidaram de Moisés quando criança. Só que Moisés cresceu. Moisés cresceu e Moisés se permitiu, durante toda a sua vida, ser instrumento do Senhor. E não é fácil ser bem posicionado no meio dos seus. Era para ser o contrário, né? A gente espera que os primeiros a se orgulhar, os primeiros a ajudar, os primeiros a incentivar, sejam os nossos. Mas nem sempre vai ser assim. E o que aconteceu aqui foi um levante. Quem era Arão? Não era qualquer um. Quem era Miriam? Não era qualquer uma. E Moisés, então? O que é que eu entendo? Não se brinca com Deus. Não se brinca com as coisas do Senhor. Basta você estar bem posicionado. Foi uma enfermidade, onde teve que ser exposta diante de todas aquelas pessoas, simplesmente pelo fato de se levantar pela vida de um grande homem de Deus. Simplesmente isso. Onde quantas vezes a gente escuta pessoas se levantando o tempo todo contra homens de Deus e mulheres de Deus. E na maioria das vezes, pessoas que só fizeram o bem para essa pessoa. Então, a rebeldia atingiu a casa deles. E essa enfermidade teve que ser bem exposta. E não bastou só a exposição, ainda teve que ficar distante de todos. E quem era esse povo? Os mesmos que era considerado da família. Moisés, ao ouvir a voz do Senhor mais uma vez, foi aquele direcionado por Deus para conduzir o povo do Egito e levar até a terra prometida. Só que durante esse caminho, existiam muitos espinhos. Existiu maná. Eu fico imaginando, pastor Joel, o maná. Hoje a gente até brinca quando come algo muito bom. Isso aqui é um maná. Mas o que era o maná para aquele povo? Até que ponto eles valorizavam? Eles não valorizavam nada. O maná, ele caía do céu. O milagre acontecia diante deles.
era acordar e ver o poder de Deus. Era desejar e ver o sobrenatural de Deus. Mas ainda assim era pouco. E quantas vezes nós nos deparamos com situações assim? Onde nós oramos, nós esperamos, nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos nos profetas, porque inclusive Arão era aquele que ajudava Moisés a conduzir o povo. E Miriam era quem? A mulher de Deus, né? Uma profetisa, uma levita. Ela cantava, ela profetizava, ela dançava na presença do Senhor. E o que é que impediu ela de estar enferma? Nada. A falta de vigilância. Às vezes a gente não entende. A nossa rebeldia, onde é que vai levar? E temos tudo para estar bem posicionados em Deus. Temos tudo para ouvir a voz de Deus. Mas às vezes nós não queremos. Eles começaram a sentir inveja do poder de Deus através da vida de Moisés. Mas Deus também não usava eles. Eles só não entenderam uma coisa. O que tem na minha vida, não vai ter na sua. Deus usou Moisés de uma forma, mas usou Miriam de outra e usou Arão de outra. De uma forma diferente. Só que é óbvio que na vida de quem se submete mais, o poder de Deus vai ser maior. Vai ser nítido. E eles perceberam isso. E foram tomados por essa inveja. E não era para ser assim. Porque ao mesmo tempo, Miriam, ela protegia Moisés, né? Desde pequenininho, ela era aquela que cuidava. E ela deixou de amar? Não. E Arão deixou de amar? Não. Mas não soube administrar o poder de Deus que tinha na vida dele, que não vai ser igual. O poder de Deus na tua vida não vai ser igual ao de ninguém. Agora, eles só não se atentaram para uma coisa. Ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Porque Moisés ainda teve misericórdia. Senhor, não, vai com calma. Não pega pesado não, Deus. Eu perdoo eles, em outras palavras, eles não sabem o que fazem. Só que com Deus não é assim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor, Ele está em todos os lugares. Ele é o Deus que Ele pode estar lá no mais profundo do oceano. Ele não vai te abandonar. Ele o tempo todo, Ele vai estar contigo, Ele vai te direcionar. Quando Ele te dá uma ordem, Ele está diante de você. Ainda que venha o vento forte, como esse louvor falou. Ainda que venha a tempestade, mas Ele é contigo. Se você está bem posicionado, Ele vai ser contigo o tempo todo. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. E esse é o problema. Às vezes nós achamos que nos levantamos contra qualquer um. Eu queria pedir para colocar o Salmo 7:11. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia o seu extremo zelo. Mas Ele é juiz. Ele mostra amor. Ele mostra o quanto Ele te ama. Ele mostra o quanto você é preciosa. O quanto você é importante. Mas Ele também vai te mostrar que o pecado tem consequência. Que a nossa boca, que às vezes é para ficar fechada, também tem consequência. Enfermidade, doença. E tem enfermidade que vai ser para todo mundo ver. Vai ser para você passar e todo mundo enxergar que você está enfermo. E todo pecado tem consequência. Nenhum pecado não tem consequência. Só que nós aprendemos. O apóstolo e a pastora nos ensina muito. Aliás, aqui nós somos muito bem ensinados. Que se você pecou e você se arrependeu, tem jeito. Agora, não conta com. Eu me arrependi hoje e eu vou pecar amanhã. Eu me arrependi amanhã e vou pecar depois de amanhã. Então, toma muito cuidado, porque um servo bem posicionado,
ele de boca fechada, o Senhor faz. É Deus que age. É Deus quem faz. É o Senhor quem dá ordem. Você não precisa fazer nada. Você serve a um Deus fiel, justo. Moisés era manso, Moisés era tranquilo, Moisés era calmo. Nem sempre a gente vai falar algo para alguém gritando, esbravejando. Não, às vezes é manso. E às vezes você nem fala. Às vezes você está de boca fechada. Para Araão era só um pecadinho. Não tem nada demais. Eu só queria o lugar dele. Que besteira. Eu só queria a posição dele. Uma posição de uma pessoa não é fácil. Ela paga muito preço para ela chegar onde ela chegou. Inclusive, lembrando que quem é pastor não faz nenhum serviço na obra do Senhor para ser pastor. Quem é obreiro não busca ser obreiro. Porque tem que ter prazer no que ele faz. Ele tem que ter prazer em servir a Deus. A sua maior alegria tem que ser em servir ao Senhor. E o resto, ele não fez. Ele não fez com Moisés, na vida de Moisés. Ele não agiu na vida de Moisés. Ele também vai agir na sua. Ele também vai agir na minha. E às vezes a gente se deixa levar muito pelas emoções. E Moisés aqui, se deixasse por ele mesmo, ele ia ser tomado por uma emoção, onde a razão de Deus não ia agir na vida dele. Mas tem momentos, tem consequências que não vai nem adiantar você clamar. Mas ele é um Deus de muito amor. Por ele te amar tanto, ele te orienta todos os dias a não errar. Ele me orienta todos os dias a não errar. Ele nos ensina também que se a gente errar, ele também é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem consequência. E todo passado, ele pode sim ser apagado. Mas primeiro tem que ter arrependimento. E se não tiver arrependimento, o nível de consequência vai aumentando. O grau vai aumentando. O juízo de Deus está ligado à vida eterna. É sobre salvação. É eternamente que o Senhor vai nos julgar. É eternamente que eu vou entender que eu não posso estar pecando. Porque o juízo de Deus é de hoje até a eternidade. Então eu não posso contar com... E se eu tiver tempo? Não, eu tenho que buscar no Senhor. Falar, Deus me fortalece todos os dias. Me aperfeiçoa no Senhor todos os dias. Para que eu não peque. Porque eu não... De mim mesmo eu não consigo. Mas com o Senhor eu consigo todas as coisas. Porque precisamos estar enraizado nele. Para abrir mão do pecado. Porque o pecado, ele bate na nossa porta todos os dias. Quem disse que na vida de uns é diferente do que na vida de outros? E lembre-se que nós buscamos no Senhor não pecar. Porque a salvação é mais importante e mais preciosa. Ela vale mais. Vamos ver o que diz em Naum 1:3. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele não toma um inocente por culpado. E ele não vai pegar um culpado e colocar como inocente.
Ainda que a gente não consiga diferenciar as coisas, Ele consegue. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe as intenções do nosso coração. O que nós estamos pensando de bom ou de ruim. E o tempo todo Ele nos dá a chance de primeiro não fazer. E essa palavra o Senhor falou muito comigo. Muito. E eu ainda relutei em não trazer essa palavra, mas foi muito forte. Quando eu ouvi o áudio da presbítera Wilma, eu falei amém. E eu entendi que mesmo não dando importância, eu tenho um Deus. Ele age, Ele faz. É a misericórdia dEle. Ah, mas eu não dou muita importância para o que fulano fez. Mas eu tenho um Deus que Ele está me vendo lá do céu. Ele está vendo como eu ando, como eu falo, para onde eu vou. Ele me conduz. Porque Moisés, ele conduziu desde o ventre da mãe. Quando era para estar morto e não estava. Quando era para morrer no rio e não morreu. Quantos livramentos o Senhor nos dá. O amor dele é tão grande conosco que a gente não consegue imaginar. E não é por merecimento que eu falo, Deus, eu nem mereço, Senhor. Eu nem mereço. Mas eu preciso me esforçar mais. Eu preciso desejar mais, merecer tudo que o Senhor tem para mim. Eu preciso me colocar no lugar de filha. E a maior alegria de um pai é ver o filho bem posicionado. Um filho bem obediente. Onde ele diz, esse eu tenho orgulho. Esse eu me alegro. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite. Falar, filha, eu estou aqui. Eu seguro nas tuas mãos. Aquilo que você não consegue fazer, pede ajuda. Porque a minha perfeição em você, você consegue. Porque nele nós somos fortalecidos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Vamos ver o que diz em Provérbios 19, 20. Arão, ele era aquele que além dele estar lado a lado com Moisés, ele era o porta-voz de Moisés. Quando aquele povo estava sendo conduzido para o Egito, ou saindo do Egito, perdão. Mas quantas vezes ele se juntou com aquele povo? Quando no momento era para ele ser o separado. O Senhor separou ele para fazer a diferença no meio daquela multidão. Mas ele não entendeu o propósito de Deus. E Miriam, que dançou, que cantou, que profetizou. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. Amém? Conselhos. Quem não recebe conselhos antes de pecar? Quem não escuta alguém falando, que seja no meio da rua, Deus já fez isso comigo, no meio da rua, de usar alguém que eu nunca vi na minha vida, de usar pessoas. Primeiro falar, olha, Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Mas parece que quando a gente está no mundo, a gente cansa de ouvir isso. É uma coisa chata, mas é porque Ele realmente tem um plano de salvação para as nossas vidas. Aí depois a gente escuta, olha, Deus, Ele tem um propósito muito grande para você. Eu já falei aqui, quando eu tinha uns 17 anos, uma senhora muito crente em São Paulo, há mais de 20 anos atrás, ela falava para mim, eu te vejo no altar com o microfone. E eu ria muito dela, eu dizia, essa senhora não sabe o que ela está dizendo.
E ela falava, eu te vejo no altar, com o cabelo bem loiro, com o microfone. Eu dizia, eu nunca que a senhora vai me ver. Hoje ela não está viva para me ver, porque ela era muito idosa. Mas hoje eu me lembro com muita alegria. Falo, meu Deus, os planos de Deus. A gente não pode fugir. A gente não pode fazer o que nós queremos. Quantos não têm a oportunidade de se permitir estar no altar? O altar é lugar santo. É a presença do Senhor. Mas por que você não deseja estar no altar? Deseja o quê? Estar na lama, estar no pecado? É o quê? A timidez? Você está diante de uma pessoa que era mais tímida desse mundo. E ainda sou. Mas quando a gente fala o teu lugar é no altar, Deus que me livre. Não, fala Deus que me livre. Deus está no pecado. Deus que me livre. Deus está entranhado ali no pecado. Por que você não fala isso? Não profetiza sobre você. E fala, Senhor, me livra desse pecado. Me livra desse mal. Me tira, Senhor, dessa situação. Pede ajuda. Eu não consigo, Senhor. Eu já tentei, ou eu nem tentei. Eu não sei por onde fazer, como começar. Mas eu preciso do teu socorro. Eu preciso da sua ajuda. Deus não te colocou no mundo sozinho, parecendo que só tem você, não. Parecendo que ninguém te ajuda. Ah, ninguém me ajuda, é mentira. Eu sempre achei ajuda, eu nunca quis. A gente encontra ajuda e Deus sempre vai mandar. Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho. Mas na maioria das vezes nós jogamos fora aquilo que é tão precioso. O amor de Deus, o zelo de Deus, o cuidado. E Ele está te falando, eu quero te livrar da morte. Eu quero te livrar do laço do inimigo. Eu quero te dar vida. Eu quero te dar vida eterna. Eu quero te dar mais anos de vida, mas nós recusamos aquilo que é mais precioso para a gente. A presença do Senhor. O problema é que às vezes a gente demora tanto de falar assim, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim. Mas não da boca para fora. Porque Ele não vai habitar em templo sujo. Ele quer usar. Ele quer habitar. Ele quer fazer morada. Mas o que é que está hoje diante de você que te impede de ter essa intimidade profunda? Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo. Porque às vezes a gente está no mundo e a gente quer se mostrar uma super mulher e um super homem. E a gente descobre que só existe na televisão. Mas a presença do Senhor é real. Não é uma fantasia. Não é algo que você está imaginando. Lembra que a gente leu? Não é uma visão. O Senhor, Ele se apresentava para Moisés com intimidade profunda. Mas não era todo mundo que via Ele. E hoje, como nós conseguimos ver o Senhor? Como você consegue ver Deus na sua vida? Essa semana uma mulher falou para mim assim, pastora, eu estou ouvindo a voz de Deus. E ela chorava muito nesse áudio. Eu falei, meu Deus, que alegria. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas agora eu estou conseguindo ouvir a voz do meu Deus. Do seu Pai. Aquele que te formou. Aquele que te criou. Aquele que tem zelo por você. Aquele que não quer que você se perca. Porque quando nós temos filhos, é assim que nós somos. A gente não quer que os filhos se percam. A gente não quer perder um filho para nada. Filho é importante. E você é importante para o Senhor. E Ele tem um imenso amor por todos nós. Mas Ele não quer que você tenha uma vida de qualquer forma. E Moisés, ele nem sequer se defendia. Ele nem sequer falava nada. Eu também entendo
que para a gente ser bem posicionado em Deus, nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções. Porque por pouco Moisés não se perdeu. Por pouco ele não se deixou levar pela emoção. E quantas vezes um líder está bem posicionado, ele está buscando tanto, ele está guerreando tanto, ele está pagando preço. E às vezes as emoções tiram o nosso foco. Por isso que a gente tem que buscar muito em Deus. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso estar sensível. E um líder, um bom líder, ele não tem que provar. É Deus quem vai sempre provar por ele. E na vida de Moisés, o Senhor estava sempre na frente dele. O Senhor sempre ia na frente. O Senhor nunca deixou ele se perder. Porque o Senhor olhou e viu e disse: esse é meu filho amado. E tem mais, a desculpa que Arão e Miriam usavam era a esposa de Moisés. Porque a cor da pele dela era diferente. Mas era mentira de Satanás. Porque às vezes ele quer colocar uma desculpa nas nossas vidas. Nós pegamos uma mentira para preencher outra mentira, para criar um monte de desculpa. E não tinha desculpa. Era inveja. E o apóstolo nos ensina muito bem. Pecado tem nome. Tem que declarar. Eu tenho inveja, eu tenho ciúmes. Eu não consigo ser liberta. E o que eles tinham era inveja. Não tinha nada a ver com a mulher que ele escolheu. E às vezes a gente quer sabotar o nosso pecado, a nossa mente. E a gente quer criar, quer desenhar. Não é, pastor Júnior? A gente, como liderança de homem e de mulher, escuta cada coisa. Mas não é por falta de direcionamento, não. Você erra, não é por falta de ensinamento. Nós erramos hoje consciente. Aqui não tem criança, as crianças já subiram. E nós precisamos aprender que somos sim adultos. E precisamos, é como o apóstolo nos ensina. Em Deus nós vamos sim ser perfeitos. Porque Ele é perfeito. E Ele quer que a perfeição dEle, você herde isso dEle. Então é no Senhor que faz todas as coisas. E como eu falei, eu cheguei aqui, eu não era não tinha um casamento bem posicionado. Eu me achava o melhor casamento do planeta. Me achava a melhor mulher, porque eu sempre me esforcei para ser uma boa esposa. Mas ainda assim, ainda falhava muito. Ainda foi muito falha. E quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, como eu consegui manter um casamento de 18 anos? E como o poder de Deus é muito grande nessa igreja. A presença do Senhor é real. E o Senhor trouxe à minha memória essa palavra, e o Senhor ministrou sobre mim. Não é sobre vocês não, foi sobre mim. E Ele disse assim, assim como eu fiz com Moisés, eu faço nessa igreja. Nada vai ficar em oculto. Nada vai ficar escondido. Porque aqui tem preço. Aqui tem preço. Aqui tem poder de Deus. Você não sabe o preço que é pago pela sua vida. Valorizem mais. Eu preciso valorizar mais. Eu preciso amar mais. Eu quero ouvir. Essa é minha filha amada. Eu quero ouvir de Deus. Mas eu também quero ouvir do meu apóstolo e da minha pastora. É sim uma filha bem posicionada. É sim uma filha obediente. Essa obedece. E não finge que obedece. Porque às vezes nós fingimos que obedecemos. Eu vou obedecer enquanto está me vendo. Quando eu saio, ninguém sabe o que eu faço. Mas você não diz que o Espírito Santo de Deus está dentro de você? Então você não pode todas as coisas. É complicado, porém é fácil e é possível. Nem Miriam nem Arão reconheceram a autoridade de Deus sobre Moisés e se rebelaram contra ele. Foram rebeldes.
Quando eu não reconheço autoridade espiritual sobre minha vida, a Bíblia me chama de rebelde. Porque Satanás chegou uma hora que ele não reconhecia mais a autoridade de Deus sobre a vida dele. E ele foi rebelde com Deus. E ele chegou ao ponto de ser expulso do céu. E hoje nem morada ele tem. E o único papel dele, já que ele não tem vida, já que ele não tem prazer, já que ele não tem nada, é tirar o nosso prazer. Vamos ver o que fala em Êxodo 15, do 20 ao 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dança. E Miriam lhes respondia, entoando: cantai ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros. Essa era a mesma Miriam, que outrora queria obedecer, outrora não. Obediência é sacrifício, dói. No começo vai doer muito. No começo vai sangrar muito. É fácil ouvir o que você não quer? Não. Mas todo aquele que escuta e se submete tem recompensa. É de Deus que a recompensa vem. Quando você entender isso, quando houver entendimento no meio da igreja, as ofensas às lideranças vão ser cortadas. E tome cuidado para não ser tratado como uma doença. A ofensa a uma liderança é sim comparada a uma doença. Você gostaria de ser aquele que quando você passa, todo mundo diz: doente, viu? Já viu que é assim? Ele é doente, mas eu não estou vendo a enfermidade no corpo, mas ele é doente. Mas eu não vi ele internado, mas ele é doente. Mas eu não sei se toma remédio, mas é doente. Doente na mente. Doente porque consegue contaminar outros. E foi o próprio Deus quem justificou, quem testificou na vida de Moisés. Eu até coloquei um tema. O único objetivo de Moisés era comunicar a Faraó a vontade de Deus para aquele povo e para a vida dele. Ele só tinha que fazer isso. Cadê o tema? O tema demorou de surgir, mas enfim. Miriam e Arão achavam que estavam muito aptos para estar igual a Moisés. Quando eu estou bem posicionada em Deus, você não precisa fazer nada. Quando eu estou bem posicionada em Deus. Mas para isso, eu tenho que estar bem posicionada em Deus. Sabe o que é bem posicionada? Bem posicionada. Se tiver mais ou menos, Deus não faz. E Miriam e Arão achavam que vou me igualar a Moisés. Eu sou igual a ele. Ele não era igual a ele. Você não é igual a ninguém. O Senhor te fez diferente. O nível que você está buscando em Deus não é igual ao do outro. O nível que eu estou buscando em Deus não é igual ao seu. É individual. Cada um tem buscado. Precisamos amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Quando nós amamos mais o mundo do que a Deus, a nossa vida não sai do lugar. E às vezes nós não nos posicionamos em Deus porque preferimos amar mais o mundo.
A palavra de Deus, quando eu estou bem posicionada nele, ela me garante proteção. Ela me guarda, ela me livra, ela me protege, ela me cura, ela salva os meus. Mas eu só preciso estar, né, pastor Joel, bem posicionada em Deus. Ah, mas e a minha família? O Senhor resgata. Ah, mas e aquele que está doente? O Senhor cura. Ah, mas e aquilo que não fez? O Senhor faz. Deus, ele chamou Noé de justo. A pastora Cris até falou aqui, pregou muito bem. Deus, ele pegou uma prostituta e colocou na linha. E teve salvação. Não só para ela, para toda a família dela. Deus, ele pegou, pela misericórdia dele, a família de Ló. E salvou daquela situação. Por que ele não vai fazer com os nossos? E o que dizer da família de Jó? Ah, mas ele perdeu. Às vezes nós precisamos perder para ganhar. Nós precisamos abrir mão de umas coisas para ter outras. Porque a recompensa vem de Deus. Porque o galardão vem do céu. E a benevolência do Senhor sempre, sempre, sempre vai vir. Deus, ele sempre vai cuidar dos seus. É salvação? É cura? Estamos no culto de terça de cura, salvação, libertação, poder, prodígios, milagres, sobrenatural. Emana desse altar, emana desse lugar. Aqui tem poder de Deus. Eu já fui curada de enfermidades aqui. Meu marido já foi curado de enfermidades. Em 4 anos que eu vou fazer aqui, eu já vi na nossa igreja milhares de pessoas serem curadas. Poucas agradeceram. Mas já teve muita cura. Já teve muita libertação. Já teve muita salvação. E a recompensa vem de quem? De Deus. Mas para isso é necessário bem posicionado, um casal bem posicionado, porque começou por eles. E hoje eles são sim exemplo para nós. E nós seguimos. Porque não tem pecado, não tem falsidade, não tem mentira, não tem engano. Tem um homem de Deus e uma mulher de Deus bem posicionada. E quando você está posicionado em Deus, Ele faz.